Um pouquinho da Bliss, obviamente. E apresentando o professor José Luiz. Por Olá, favor, pode apresentar. Olá, professor, tudo bem? tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer tê-lo conosco para nos contar um pouquinho sobre a sua experiência com a formação de futuros profissionais da nossa indústria. E a gente queria começar apresentando de novo, para quem ainda não conhece, falando um pouquinho sobre a BLIS, que é a Brazilian Language Industry Association, a Associação de Empresas de Tradução. Nós existimos já há 2 anos. O que mais? Nós queríamos... Pode passar. Então, nós somos a primeira associação de empresas de serviços linguísticos no Brasil, e a nossa meta é desenvolver e manter uma associação robusta, capaz de promover o setor interna e externamente. E a nossa ideia é sempre ampliar o nosso quadro de associadas. Nós começamos com 8, tá? E nós já praticamente dobramos, nós já estamos em 15 empresas, entre elas a Corn Traduções, a Inside, Satsuma, a Braslate, Translate, Aliança WordLink, RTS, Varendi, Magma Follow-up, Zaun e Trace On. Está faltando uma, né? Vamos ver. Sim, nossos parceiros, tá? Então, nós temos uma série de parceiros que são associações da indústria linguística na esfera internacional e, obviamente, também as empresas de tecnologia. Então, a Gala, a AASL, Argentina, a europeia EUATC e a ATC também, que trabalhando conjuntamente, a MemoQ, que é a ferramenta de tradução, Translators 101, a TINA, que é outra associação argentina, a Universidade Federal de Uberlândia, a Hontus, que é a Associação da América Latina, ELIA, e a Abrates. Então, agora apresentando o professor José Luiz Sanches, é coordenador dos cursos de pós-graduação em tradução de inglês e espanhol na Universidade Estácio. Ele é doutor em filologia portuguesa pela Universidade de Barcelona e em teoria de tradução pela Universidade Autônoma de Barcelona. É graduado em tradução, interpretação, intérprete de conferência do francês, tradutor literário de mais de 30 livros, é tradutor técnico e também autor de 5 dicionários de espanhol e português. Portanto, um amplo conhecedor dessa nossa indústria. Com a palavra, professor José Luiz. Olá, tudo bem? Então, sobre os estudos da tradução, não? Na Europa, nos anos 70, mais ou menos, começaram a se criar faculdades de tradução e interpretação, com estudos que, no início, iam de 3 anos, depois passaram a ser 4 anos, e se formavam aos tradutores, não? Faz muito tempo, na Europa também era habitual, no início, que os que dominavam uma língua começassem a traduzir. Mas, como a profissão foi se profissionalizando, já nos anos 70 se criaram estas universidades que preparavam os alunos para traduzir e fazer interpretação. Só para ter uma ideia, na Espanha mesmo, acho que tem umas 20 faculdades de tradução e interpretação. Não? E isso acontece na Europa toda, acontece nos Estados Unidos, acontece na Argentina, no Chile, no México, no Peru. Então, tem muitos lugares onde as faculdades, as universidades de tradução e interpretação preparam os tradutores. No Brasil, a gente comprovou que tinha essa dificuldade, não? Eu cheguei no Brasil em 2002, 2003, 2002.
Aí comecei a dar aulas, temos aqui uma antiga aluna minha, eu comecei a dar aulas na Gama Filho, acho que foi em 2005, mas como pós-graduação, não como graduação. E eu acho que o mercado foi um pouco exigindo, não? Essa mudança dentro da formação. E agora, finalmente, bom, a gente criou esses cursos de pós-graduação da Gama Filho primeiro, depois a Estácio, não? Que adquiriu a Gama Filho, e com profissionais do mercado. Não? A distância que existia e que ainda existe no Brasil entre o mercado de trabalho e o meio acadêmico é muito grande. É muito grande porque a razão também para eu poder escolher a universidade, a razão que eu pedi era poder escolher os professores, não? Poder criar um grupo de profissionais que fossem referentes no mercado, que fossem da área, que tivessem experiência dentro da tradução. Porque senão a gente ia trabalhar com teoria da tradução, que é o que se faz em muitas universidades. Então, nós conseguimos, né, esta universidade me deu liberdade para contratar esses professores e nós conseguimos uma equipe de profissionais. Então, por exemplo, para legendagem, a pessoa que tinha traduzido mais de 300 filmes, o César Alarcón, que é responsável pela tradução dos filmes da Feira de São Paulo, da Mostra de Cinema São Paulo, Rio, etc. Então, provavelmente a pessoa mais importante dentro do que seria a legendagem no Brasil, não? E assim fomos escolhendo os professores na tradução literária, na tradução técnica, etc, etc. Então, isso, a gente conseguiu criar uma equipe de profissionais dentro do ensino da tradução. Mas tem essa carência que eu acredito que vai mudar e essa diferença entre o mercado, essa distância entre o mercado e o meio acadêmico deve mudar. Agora já a norma ISO exige, não, que os tradutores tenham uma formação em tradução. E isso já a ABNT também está aplicando, não? Então, ter uma formação em tradução é lógico, quer dizer, traduzir é uma coisa que você tem de aprender uma série de ferramentas. E tem de aprender como funciona, não, esse mercado. Então, é importante que os profissionais, que os que se formam, não, conheçam essas ferramentas e a distância seja menor. Eu acho que continuo na palestra, não, porque a Célia sumiu Está sim, e... está sim. Ok. Tá tudo certo, eu estou por aqui. De vez em quando eu apago, Ok, mas eu estou ok. por aqui, professor. Ah, ótimo. Pensei que ia me deixar sozinho aqui. Tá ótimo. Então, hoje em dia, eu acho que a gente não tem outra opção do que se adaptar ao mercado. E trago uma boa notícia. A gente há um tempão que estamos trabalhando com o MEC para criar uma graduação que finalmente já foi aprovada e que já começa em fevereiro. É uma graduação à distância, ao vivo, ou seja, que você vai poder fazer na casa de você à noite e com esses profissionais de cada setor. Então, a gente vai preparar, vai ser uma graduação, um bacharelado em tradução e interpretação de conferência. Então, a gente vai preparar o intérprete, o que é bastante complicado para fazer online ao vivo, mas a gente tem as ferramentas adequadas. E a gente vai preparar o intérprete e vamos preparar os tradutores para as 4 áreas mais importantes, que são audiovisual, a literária, a jurídico-administrativa, a científico-técnica, e vamos trabalhar todo tipo de textos para profissionalizar. A gente exige que os alunos sejam fluentes em inglês, fluentes, e
já começamos traduzindo mesmo. Então, eles vão poder praticar nas 4 áreas, mas sairão especializados em 2 delas, que escolhem no último ano, e vão ter estágio obrigatório à distância com as principais agências que estão com a gente aqui, as principais agências do Brasil, e eu tenho certeza que vão ter a melhor formação do Brasil, e que a gente não vai focar só nisso de tradutor, senão todas as tarefas que hoje um tradutor faz, seja gestão de projetos, seja edição, seja pós-edição, enfim, tem muitas funções que a gente precisa que eles conheçam e que saiam. Então, nossos alunos já vão sair da graduação preparados para o mercado e com uma formação e experiência incrível. Então, eles vão ter realmente já suficiente conhecimento para que hoje as agências, as empresas de tradução, não só agências, as empresas de tradução, tenham esses tradutores já formados e com experiência e com a facilidade para utilizar os programas que se utilizam, as memórias de tradução, que possam trabalhar realmente. Porque hoje em dia, não é, Célia, tem um problema nesse sentido, que muitas vezes vocês recebem estagiários, ou recebem pessoas que começam, que querem começar a ser tradutores, eles têm bom nível de língua, mas não têm a formação adequada, não sabem como funcionam as ferramentas e não estão preparados para entender o mundo da tradução, não é? Perfeito, professor. Alguns comentários. Primeiro deles, muito importante essa constatação de que a partir de agora vai ser exigida uma fluência nos alunos. Muitas vezes, o que as empresas notam é que na entrevista de candidatos formados, nós temos muita dificuldade no idioma, né? Então, nós sabemos, é impossível formar em todos os idiomas, mas seria muito interessante, pelo menos, que nos principais idiomas traduzidos no Brasil, nós tivéssemos possibilidade de contar no futuro com profissionais absolutamente fluentes. Essa questão das ferramentas também é muito importante, que eles já venham com algum conhecimento. Obviamente, estou falando por mim, mas, enfim, pelos nossos colegas com quem nós conversamos regularmente, estamos dispostos a ensinar durante o estágio conhecimentos mais avançados sobre as ferramentas utilizadas, não apenas os CAT tools, mas também as ferramentas de pós-edição, de tradução automática, que hoje é uma realidade, né? Então, isso é muito importante. E também, assim, a nossa sensação é que os alunos ainda não têm essa visão realmente boa do número de profissões que eles podem exercer com um diploma em tradução. E há um mercado muito, muito importante para project managers, account managers, e realmente seria muito interessante que essa informação fosse passada da melhor forma possível. Nós, da Bliss, gostaríamos até de, eventualmente, dar palestras sobre esse mercado, de como nós podemos passar as nossas informações, os nossos conhecimentos, para que a gente possa trabalhar bem junto em todas essas áreas. Já fizemos, Célia, juntos essas palestras e vamos fazer também aqui na Forte com PH. E eu queria passar até o site, que é CULT, a gente é CULT, Central Universitária da Língua e Tradução, CULT, Forte, phorte.com.br. Eu vou até escrever aqui Por para gentileza. que fique. Então, seria CULT, Forte com ph.com.br. Aqui é que vai ter a graduação e aí vocês podem ver todas essas informações. E uma coisa, a gente prepara esses alunos com projetos reais, com traduções reais. Como fazemos isso? A gente tem convênio com a OMS, Organização Mundial da Saúde, e com a Pan-Americana de Saúde. Então, a gente traduz artigos que não seriam traduzidos, porque não foram considerados,
mas que ajudam a todos esses profissionais da saúde para poder ter esses textos em português. Então, os nossos alunos vão poder praticar e fazer, e a gente cria isso, não? De quem é o gestor do projeto, quem é o revisor, quem é, etc. E quem faz a pós-edição, tudo isso. Então, eles trabalham com as ferramentas adequadas, que no curso serão gratuitas, eles vão ter acesso a Wordfast e a Trados gratuitamente, e eles trabalham com projetos reais. A gente vai trabalhar também com vai preparar com projetos que possam colocar os nomes deles e já criem um bom currículo. E, obviamente, vamos contar com vocês para toda a formação, para toda a comunicação entre o meio acadêmico e o meio empresarial, as empresas de tradução. Porque até agora a distância realmente foi muito grande e a gente tem de estreitar esses laços, e como a gente já vem fazendo com o nosso curso, com os nossos cursos de pós-graduação, e vamos continuar com a graduação, que acho que isso vai ser bom para todos, para as empresas, para os alunos e para o resultado também. Nós temos uma pergunta, é da Laila Compen. É só inglês? Vai ter para o espanhol futuramente? Futuramente, quem sabe, mas foi tão complicado conseguir montar isto que eu não sei, Laila, sinceramente. A gente vai fazer para inglês. Laila é muito conhecida dentro do meio também da tradução. Ela tem o Tradutores Iniciantes e tradutor iniciante, e é um referente também dentro do meio da tradução. A gente gostaria, mas realmente fazer bem requer muito trabalho, e a gente vai focar em inglês, que é o que o mercado mais tem hoje. Quando funcione bem, a gente tenha tudo perfeito, a gente abrirá espanhol. Mas, por enquanto, eu tenho certeza que os 2 primeiros anos vamos ficar só focando em inglês, e fazendo com que os alunos que entrem tenham um ótimo nível, melhorando com aulas com a professora Jane, por exemplo, que você conhece, que é excelente. E muitos dos professores da pós-graduação estarão aí, e tem outros professores novos que são referência no mercado, não? E são referentes, e que estarão também na graduação. E, enfim, a gente está muito feliz porque faz somente uma semana que foi já anunciado, não, pelo MEC, que o curso estava aprovado e que estava perfeito. E a gente, em fevereiro, começamos as primeiras turmas, e eu espero que seja um sucesso e que as pessoas gostem. Então, os itinerários, eu acho que, primeiro, formar realmente, já no primeiro semestre, a gente começa com interpretação. Então, formar o aluno para ser um bom intérprete já requer um domínio da língua importante, não? E das técnicas. Então, a gente vai ficar os 3 anos focando nas técnicas de interpretação, melhorando a língua dele, melhorando o inglês dele, melhorando o português dele, e vamos focar primeiro na tradução geral e depois nestas áreas específicas, não? E fazendo trabalhos, então, por exemplo, na científico-técnica, temos a professora Maria Júlia, que é referente também no mercado. Ana Júlia Perrotti, desculpem. Eu nervoso do direito. E, enfim, temos em todas as áreas temos referentes. Tem mais Se vocês me eu fico falando aqui a hora inteira. Tem mais uma pergunta. Posso fazer, professor? Vamos. O Rafael Souza, ele perguntou: o senhor acredita que a animosidade que ainda existe no mercado na relação entre profissionais autônomos e agências de tradução pode ser um reflexo ainda da falta de profissionalização?
pode repetir o início da pergunta? A senhora acredita que a animosidade que ainda existe no mercado, na relação entre profissionais autônomos e agências de tradução, pode ser um reflexo ainda da falta de profissionalização? Eu vou colocá-la aqui para o senhor Eu ler. acho que eu acho que quando você não tem a formação adequada no país, é muito difícil você fazer trabalhos profissionais de qualidade sem fazer um sobre-esforço, sem fazer um esforço maior do que seria normal. Então, eu acho que as empresas de tradução estão conseguindo milagres com a carência que existe no Brasil nesse sentido, comparado com muitos países do mesmo nível e até de um nível inferior, que tem já uma formação e uma estrutura de profissionais muito bem criada, não? Ainda o Brasil tem muitas pessoas que entendem a tradução como bico. Muitas pessoas que, de fato, eu lembro quando a gente falou isso nas redes, não, que teve sei lá quem, um homem que disse que tradução não era profissão, era bico. Então, a gente riu muito porque realmente é uma profissão e é uma profissão difícil. Então, requer formação, requer atitude, requer profissionalismo mesmo. Então, isso parte de todos os lados. Então, às vezes, a pessoa que está contratando a empresa de tradução nem dá importância suficiente à tradução. Já aconteceu, eu lembro de ter revisado a tradução dos jogos pan-americanos. Era incrível, eles tinham contratado pessoas que não eram tradutores. Então, a tradução era realmente para pegar e jogar no lixo e começar do zero. Então, eu acho que muitas vezes, quando, por sorte, eles detectaram a tempo e aí conseguimos consertar, não? Mas muitas vezes a pessoa que contrata, a empresa própria, não consegue entender a importância da tradução. Depois tem autônomos que são profissionais da tradução e tem outros que não têm essa experiência ou essa formação ou essa bagagem suficiente para agir de uma forma profissional como a gente espera em qualquer outra profissão, qualquer outra que requer um aprendizado, uma experiência, um domínio importante. Isso hoje a realidade é muito diferente. Sim, sem dúvida, ele tem razão. É uma falta de profissionalismo em muitos dos lados. Não, eu não acho que tenha um culpado aí, não acho que seja nem as empresas de tradução, nem os contratantes, nem que não tenha faculdade de tradução. Porque, vamos ver, as pessoas saem falando inglês. Tem muitas pessoas que falam muito bem inglês. Aí, que opções tem de estudos? Então, basicamente, as universidades públicas fazem letras, algumas com ênfase em tradução. Nesses cursos de letras, tem poucas aulas de inglês. A gente sabe disso. Então, é muito difícil que se a pessoa vai se formar em inglês nos cursos de letras, muito provável que não saia com um nível muito bom de língua. Então, se essa pessoa sai letras em inglês e entra numa empresa de tradução, lá estarão falando outra língua completamente diferente. Será um mundo completamente desconhecido para a pessoa, com tudo novo, com tudo diferente. Então, precisamos de anos para mudar isso, para que o Brasil seja como o resto dos países de um nível parecido com o Brasil. Então, precisamos de anos mesmo em que os estudos de tradução se profissionalizem mesmo, que acho que é o primeiro que deve ser profissionalizado, os estudos da tradução, e que todos os professores sejam tradutores. Isso é necessário, isso é fundamental.
Se você não sabe, se você não conhece uma coisa, como você pode traduzir? Como você pode fazer isso? Como você pode ensinar isso, não? Então, eu acho muito difícil. Eu estudei teoria da tradução, o doutorado em teoria da tradução. Todos todos precisamos nos justificar muitas vezes, não? Então, a gente, de repente, está dando aulas de inglês numa universidade, aí, pô, devemos criar o curso de tradução. Ok, passamos a dar o curso de tradução e fazemos com a melhor vontade. Mas é necessário ter experiência para ensinar tradução, é necessário conhecer como funciona. Por isso, para saber, por exemplo, que hoje, quem está formando ou preparando para fazer gestão de projetos? Quem está formando, preparando para fazer pós-edição? Então, hoje em Pós-edição é uma... Desculpe, professor, pós-edição é uma questão assim, bastante importante. Nos congressos internacionais que a Bliss frequenta regularmente, a gente sempre coloca a questão do linguista, né? Mais do que tradutor, o linguista. E assim, se discute muito qual a diferença de perfil e de formação, inclusive, entre o tradutor e o pós-editor, considerando que a tendência é que cada vez mais o mercado exija, em percentuais maiores, o profissional que tem esse perfil e essa experiência enquanto pós-editor. Como o senhor vê, como a academia vê o perfil desses dois profissionais, a formação específica ou não? Como o senhor enxerga isso? Pois é, a gente conversou uma vez sobre isso, não? Como a tradução automática influenciou o mercado da tradução também. Não? Muitas pessoas pensam vai assumir o papel do tradutor. A primeira coisa que fez não é sumir, senão mudar. Então, o tradutor agora tem umas funções novas, mesmo que nós utilizemos a tradução automática, que podemos utilizar como uma das ferramentas, vai precisar de um linguista ou para mim, de um especialista ou graduado formado em tradução que conheça realmente como funciona, porque ele vai encontrar onde que estão os problemas no texto, onde que estão os problemas nesse produto que precisa ser traduzido ou que foi pré-traduzido. Então, é ele que vai depois trabalhar isso para terminar esse produto. Então, e esse trabalho não pode ser feito por qualquer pessoa. Então, precisa ser feito por um profissional da tradução. E hoje em dia a gente encontra tradutores com muita experiência fazendo esses trabalhos porque é muito importante, não? Então, nós devemos sim ensinar, preparar os alunos para a pós-edição, para os novos trabalhos dos tradutores. Os novos Isso trabalhos. será uma matéria específica, professor? Isso. Pós-edição será uma matéria específica? Não, a pós-edição não entra dentro como uma disciplina, entra dentro das práticas. Então, como a gente faz práticas com textos reais, a gente divide os alunos dentro das diferentes funções. E então, eles vão ver tudo, desde o gestor. A gente começa do início. Chegou o trabalho, vamos fazer a gestão. Quem é o gestor de trabalho? Ok, quem serão os tradutores? Quem fará a revisão? Quem fará a pós-edição, etc. Então, a gente vai trabalhar com as diferentes opções que o mercado tem hoje. Vamos utilizar tudo, até a tradução automática, claro, para ver como fica e o que é preciso fazer depois para ter o produto final. A gente trabalha do início até o final, até a entrega do produto, com prazo, com tudo como é o mercado real. Porque senão depois a pessoa não está preparada para entrar no mercado. E vamos sim trabalhar essas novas funções dos tradutores, que hoje em dia são principais. Tem uma importância absurda, tem uma importância enorme dentro do mundo da tradução. Então, se a gente não contempla isso, não estamos preparando bem o tradutor.
Perfeito. Uma outra pergunta também que acontece bastante é: haverá alguma matéria específica para posições correlatas, como as que nós mencionamos, de project manager e outras? Não digo uma disciplina para cada, mas uma disciplina que abranja as outras possibilidades dentro da indústria linguística? Sim, 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 sim. A gente dividiu o curso em diferentes níveis, não? E o que seria o pré-tradutor, tradutor profissional, tradutor especialista. E dentro de cada fase, a gente vai desenvolvendo as diferentes etapas que tem. Então, sim, o tradutor vai sair preparado para isso. Depois, vocês vão poder conferir isso nos estágios, quando eles estarão com vocês no último período mesmo. E vocês vão poder conferir que a gente está trabalhando com eles, trabalhamos com eles, todas as necessidades da empresa de tradução. Eu tive a empresa de tradução. Assim que terminei a faculdade, eu criei uma empresa de tradução e fiquei trabalhando como empresa com tradução. Então, conheço bem as necessidades e conheço bem como funciona o mercado. Por isso, para mim, era importante poder aproximar o meio acadêmico ao meio profissional, ao mercado, à realidade do mercado, porque eu via muito essa diferença e, para mim, foi uma condição para poder ficar no Brasil trabalhando. Perfeito. Temos mais perguntas, Tati? Perguntas, não, temos alguns comentários. A Laila disse que irá cobrar o senhor, tá, do curso de espanhol, que provavelmente será cobrada, e ela não tem dúvidas que o curso será um sucesso. Que mais? Temos mais um comentário. Vindo dela é um elogio grande. A Lilian Alves disse que olhou a matriz curricular e viu que tem português para tradutores. Ela achou isso muito bom, pois, por incrível que pareça, os estagiários têm chegado com português abaixo do esperado. Pois é uma coisa que a gente vem percebendo todo ano. É como se todo ano diminuísse um pouco o nível de português deles. Eu não sei o que está acontecendo nas graduações e no ensino médio, mas todo ano é como se o nível fosse um pouquinho pior. Eu não sei se é devido às redes sociais, a que se dedica menos tempo à leitura, a que se estuda menos língua portuguesa, como se fosse uma coisa, a gente já sabe língua portuguesa, não? E não é, não. Vocês sabem, a gente pode encontrar tradutores que ainda não conseguem dominar a crase, por exemplo, não? Então, é difícil. O que eu sempre falo com os meus alunos, não? Nós somos profissionais da tradução. Então, profissional da língua não pode errar, não pode. Ou, pelo menos, tem que ter o cuidado de um profissional, de conferir, revisar, se questionar. Tinha um amigo que era professor com a gente que dizia o desconfiômetro. Você tem que ter ativado o seu desconfiômetro o tempo todo. Então, desconfia disso. Escreve-se mesmo, vou dar uma conferida. Muitas pessoas confiam tudo no corretor do Word. Pelo amor de Deus, o corretor do Word não funciona sempre bem. Então, tem muito cuidado com isso. E a gente tem que ser profissional. Se você está traduzindo para o português, tem que ser muito bom em português. Isso se trabalha, isso se estuda. Então, a gente faz língua portuguesa em nível avançado, que é para ver, e para tradutores, que é para ver todos aqueles... A gente vai fazer com uma professora que é grande tradutora, traduziu muitos cursos, muitos livros, mas ela dá aulas precisamente de os principais erros que cometem os tradutores, ou seja, os principais erros de português que cometem os tradutores, para que eles sejam cientes que isso acontece hoje em dia, acontece no mercado.
Então, a gente tem de se policiar e a gente tem de exigir uma atitude profissional no que a gente faz. Nós somos profissionais, amamos o que fazemos. A nossa profissão tem um monte de vantagens. A gente pode fazer este trabalho. Eu estou agora mesmo na Espanha, na realidade nas Ilhas Canárias. É ótimo. Então, eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer uma tradução aqui, eu posso fazer na China, eu posso fazer onde quiser. Isso é uma maravilha na nossa profissão. Tem uma liberdade, tem uma série de possibilidades. Você pode se reinventar, cansou de traduzir filmes ou séries, vai começar a fazer outra coisa. Nós vamos preparar para 5 coisas diferentes, para 5 áreas diferentes da tradução, ou seja, 4 mais a interpretação. Cansou de ser intérprete? Eu cansei de ser intérprete, porque eu acho que queimaram todos os meus neurônios, porque eu fiquei um ano fazendo interpretação do francês para Danone, e um dia eu estava com febre e me chamaram eu liguei para dizer que não podia ir, porque estava com febre, como não tinha condições de estar numa interpretação simultânea nesse momento. Aí me dizem, não pode ir, a mulher que ia com você cancelou porque foi na União Europeia traduzir. Se você não vem, a gente fica sozinhos. Aí eu fui e fiz, com febre. E acho que queimou tudo lá aqui dentro, porque aí já não foi possível fazer mais interpretação. Eu fiquei muito tempo sem conseguir fazer mesmo. E mudei, deixei a interpretação, passei, já tinha feito um pouco de literária, acho que tinha feito 2 livros, aí já continuei, foquei na literária, depois passei para a técnica, fiz jurídica também, tal, fiz um pouquinho de tudo. Mas é o bom que você cansa de uma coisa, pode fazer outra coisa. Descobri o que é traduzir filme, achei maravilhoso, filme, achei sensacional traduzir filme. Então, tem muitas opções. E isso eu acho maravilhoso da nossa profissão, mas a gente tem de ser profissional, a gente tem de revisar, a gente tem de entregar um trabalho perfeito. Ainda na questão... Professor, na nossa audiência de hoje, nós temos representantes das empresas de tradução e temos também alguns tradutores profissionais experientes há muito tempo. Então, visando os tradutores que estão conosco essa tarde, a minha pergunta é: qual seria o conselho para os tradutores de hoje em relação à educação continuada? A Estácio, a CULT, tem planos de oferecer cursos de educação continuada, ou mesmo com relação às novas tecnologias, formação nas novas tecnologias, ou qual seria o recado para os tradutores que estão conosco hoje? Certo. Bom, a norma ISO diz que você tem de ter formação ou experiência mínima de 2 anos. Tradutor profissional, a mesma coisa que as empresas de tradução. Eles tiveram de lutar contra todas essas carências que existem para eles serem profissionais. Então, tem muito trabalho próprio para sofrer, para passar pelas carências e conseguir fazer um trabalho profissional que, sem dúvida, eles fazem. E a gente tem também cursos livres, mais concretos, e coisas concretas. Eu aconselho uma coisa que tem a nossa profissão, que algumas pessoas acham que é uma vantagem, é uma desvantagem, mas eu acho que é uma vantagem, é que a gente aprende sempre, não para de aprender nunca. Tudo muda, tudo muda. Os programas que eu utilizava antes não são os que se utilizam agora. Então, tudo muda. Eu amo isso de aprender coisas novas. Se você não gosta disso, tem um problema. Mas o que eu aconselho é se adaptar aos novos trabalhos que a indústria está pedindo.
as novas funções que a indústria está pedindo, se formar, sim, aprender novas coisas, porque eu acho maravilhoso estar sempre querendo aprender, e a gente aprende com colegas, sempre aprendemos com colegas de profissão, então, eu acho que isso de continuar aprendendo coisas é o que te faz estar vivo, não? O dia que um tradutor já acha que sabe tudo, acho que é melhor se aposentar. Tem cursos concretos, tem cursos específicos, podem fazer a nossa graduação também, ou as nossas pós-graduações, e que tem coisas especiais, não? A gente tem pós-graduação que a gente está fazendo na São Camilo, em localização, por exemplo, ou tem pós-graduação em tradução na área da saúde. Então, e na Estácio temos pós-graduação audiovisual, temos pós-graduação em tradução geral, e tem cursos livres, cursos muito concretos, 12 horas para aprender tal coisa. Isso eu acho que é muito bom, isso eu acho que é muito bom fazer. Mas mesmo, hoje em dia dá para aprender até sozinho, dá para aprender sozinho pelo YouTube, tem muitas opções de aprender, mas eu aconselho a aprender, ver as necessidades que tem, que carências você percebe, Célia, nos tradutores. O que você recomendaria para eles aperfeiçoarem? Que novas coisas você acha que eles deveriam aprender? Eu acho que a formação básica de tradução, graduação e pós-graduação é importantíssimo. A manutenção desse estado de alerta tecnológico, né? As novas tecnologias devem ser aprendidas, devem ser abraçadas, na minha opinião, agora acho que meus colegas da Bliss, mas agora é uma opinião minha, né? Eu entendo que as novas tecnologias devem ser abraçadas enquanto ferramentas e não vistas de forma, ok, isso pode prejudicar a minha carreira como tradutor. Pelo contrário, em todos os congressos internacionais onde isso é discutido, só se vê um aumento da indústria linguística, um crescimento anual previsto, óbvio, para tradutores, ou melhor, para linguistas que se mantenham atualizados em todas as áreas, especialmente na área tecnológica. Então, isso é algo bastante positivo. E outra coisa que eu também estou falando, mas eu acho que meus colegas concordam, é quando os tradutores e futuros tradutores, futuros linguistas abordarem as empresas de tradução, que eles já entendam, até pela norma, né, pelas exigências da norma, a necessidade de enviar junto com seus currículos, seus diplomas, seus comprovantes de cursos extras, caso tenham feito. Seria importante cartas de referência. Aqueles que não tiverem nenhuma carta de referência, algum tipo de comprovação do seu tempo enquanto profissional de tradução, seja por notas fiscais ou, enfim, uma forma de comprovar, até porque as empresas vão poder falar assim, não, estamos com esse quadro de tradutores freelancers que atendem perfeitamente à norma. Tá? Essa norma ainda não está sendo uma exigência, mas como vai ser uma exigência muito em breve, o quanto antes o mercado se adapta melhor. Então, também esse é um conselho daquilo que pode ser passado pela academia, né? Ensinar o profissional e o futuro profissional como chegar até as empresas de tradução de forma rápida e que o processo seja concluído da melhor forma possível. Quem mais da associação gostaria de se manifestar? Seria interessante. Sim, a promoção. Eu estou vendo aqui a promoção da anuidade. Está vencendo a nossa anuidade agora, em janeiro, né? Nós vamos ter a renovação. E até sobre a renovação da anuidade, eu queria contar para vocês como vai ser importante essa renovação, até pelas atividades e os benefícios que ocorrerão agora em 2023. Então, nós já temos confirmadas algumas palestras interessantes para os associados.
Uma delas vai ser sobre segurança de informação para as empresas de tradução e também para os tradutores autônomos. Teremos palestras sobre vendas dentro de tradução, teremos descontos em ferramentas, teremos um desconto para aqueles que quiserem fechar a anuidade até o final de dezembro, por um valor menor. E também teremos os descontos nos futuros eventos, tá? Nós vamos ter na Bliss o primeiro Congresso Internacional de Tradução, que vai acontecer em agosto de 23, com um desconto bastante considerável para as empresas associadas. Teremos um desconto também para outros eventos dentro da nossa indústria, como a Gala e a Rontos, que é a Associação da América Latina, ou seja, vai compensar bastante para todas as empresas serem associadas da Bliss. Então, as novas adesões até 31/12 terão o mesmo valor de 2022, então quem puder adiantar, já garanta esse desconto especial. Ótimo. Eu acho que é isso. Eu queria dizer também, Célia, que a gente vai contar com vocês para esse acompanhamento com os alunos, para essas necessidades que de repente vão surgindo e que a gente tem de se adaptar também, não? E essas novas coisas que devemos ensinar aos alunos, não? E preparar. O mercado muda muito rápido, não? Mas como você falou, é enorme, cada vez é maior e hoje em dia todos os produtos são vendidos globalmente, ou quase todos, não? E isso, as línguas são necessárias, não? E a gente, de repente, os que não trabalham na tradução, não percebem mais pelas séries, não? Séries da Netflix, etc., que eles veem que são traduzidas a montes de línguas, não? Então, mas isso acontece não só com as séries, acontece com os produtos também, com as empresas grandes, com as empresas pequenas, que querem já, o mercado ficou global. E daí que o trabalho deles e das empresas de tradução, porque muitas vezes os tradutores veem as empresas de tradução como concorrentes, não? E as empresas de tradução são companheiras dos tradutores, trabalham para a mesma coisa, não? Então, isso é muito importante, porque a empresa de tradução precisa do tradutor e o tradutor precisa da empresa. Então, tem que trabalhar juntos, e juntos podem melhorar o resultado. Se a empresa de tradução não tem bons tradutores, não vai conseguir fazer um bom resultado. Se os tradutores não têm ajuda de algumas empresas de tradução, vai ser mais difícil que consigam bons clientes. Então, bons clientes. Então, eu acho que a gente tem de ir juntos, e não achar, eu vou conseguir coisas melhores sozinho. Muito mais difícil em tudo na vida. É sempre melhor ir junto com mais alguém para conseguir os objetivos, os desafios, não? E a gente Exato, tem inclusive esse é o nosso mote, viu, professor? Juntos somos mais fortes. Esse é o mote da Bliss, que nós acreditamos que como algo bastante importante. O Rafael pediu uma correção com relação à anuidade, o que a gente, só corrigindo, o valor até dia 31 de dezembro vai ser o mesmo valor do ano passado, né? Vai haver uma correção a partir de janeiro, mas quem quiser aproveitar o dia 31 de dezembro, o preço vai ser convidativo. Mas, enfim, nós temos... Acho que vamos copiar essa frase de juntos somos mais fortes, mas colocar com PH, porque a universidade é forte com PH. Aí, como as pessoas não vão demorar em entender que forte, na hora de procurar a busca, não vão procurar com F. Eu procuraria com F, não procuraria com PH. Então, acho que vamos fazer isso. De juntos somos mais fortes com PH. Uma coisa que a gente colocou também seja forte, já fazendo essa brincadeira de língua, a gente colocou seja forte e mude a sua vida. Porque se você se forma em 3 anos em casa como intérprete simultâneo, intérprete de conferência e tradutor profissional nas principais áreas e faz estágio nas principais agências,
a sua vida muda. Isso com certeza. Então, as opções da sua vida mudam. Né? Então, eu acho que a gente está trazendo isso porque achamos que era necessário e tomara que consigamos que muito sucesso nos cursos e funcionem bem, muitas turmas, e as pessoas saiam muito bem preparadas e já terminem a graduação já trabalhando com vocês. E você diga, não, já fica aqui depois do estágio. Esse é o objetivo de vocês e esse é o objetivo dos alunos e o nosso. Sem sombra de dúvida. Professor, muitíssimo obrigada pela participação, muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Para perguntas que vierem a ocorrer no momento posterior, por favor, entrem em contato com a Blise e nós repassaremos para o professor José Luiz. Muito obrigada a todos e tenham um excelente fim de tarde. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.